Em apenas uma noite, parecia que toda a cidade foi apagada. Uma grande parte de Teherã ficou sem energia elétrica após uma série de ataques consecutivos a alvos militares do Irã. Em apenas alguns minutos, a capital antes iluminada foi tomada por uma escuridão quase total. Uma situação que causou medo e confusão nas pessoas, mas a história não terminou aí. Enquanto a situação ficava caótica dentro do Irã, houve relatos de que o governo deles retaliou, e não contra um alvo militar, mas sim em uma área mais sensível. O abastecimento de água potável de um país vizinho não estava envolvido no conflito. Por isso, a tensão aumentou e a situação parece caminhar para uma escalada mais grave. Tudo começou com uma declaração oficial do Ministério da Energia do Irã. Eles confirmaram que houve um apagão generalizado em Teherã e nas cidades vizinhas após os ataques que ocorreram na última hora. Em um vídeo de Karan, uma cidade próxima de Teherã, é possível ver a extensão do blackout. Quase toda a área ficou coberta pela escuridão, como se a vida normal tivesse parado de repente. À primeira vista, parece um ataque direto à infraestrutura de energia do Irã, um passo que certamente vai piorar a situação. Mas há algo estranho na declaração da mídia estatal iraniana. Segundo eles, apenas algumas áreas ficaram sem eletricidade após o ataque. Eles não disseram diretamente que as usinas de energia foram atingidas, algo que normalmente mencionam quando isso acontece. Por causa disso, muitos perguntaram qual era realmente o alvo. Logo depois, eles também divulgaram uma explicação mais detalhada. Segundo o novo relatório, o apagão não resultou de um ataque direto à usina. Em vez disso, uma torre de transmissão de alta voltagem foi atingida por estilhaços da explosão. Isso significa que o verdadeiro alvo era uma instalação militar e as usinas de energia próximas foram apenas afetadas. Em outras palavras, foi um dano colateral. A infraestrutura de energia não era o alvo direto. Mas mesmo assim não dá para negar, isso é uma grande escalada. E parece que haverá uma retaliação do Irã em seguida. Antes mesmo de saírem todos os detalhes da retaliação, surgiu outra declaração importante vinda do próprio Donald Trump. Em sua declaração, ele disse que os Estados Unidos estão em conversas sérias com o que ele chamou de um governo mais razoável para encerrar as operações militares no Irã. Ele acrescentou que, segundo ele, não haverá um acordo imediato e que, se o Estreito de Hormuz não for aberto para o funcionamento normal do comércio, os Estados Unidos estão prontos para destruir as infraestruturas críticas do Irã, incluindo suas usinas de energia, instalações de petróleo e até mesmo as usinas de dessalinização. Mas há uma linha em sua declaração que é realmente importante. Ele esclareceu que, até agora, os Estados Unidos ainda não estão mirando diretamente na infraestrutura energética do Irã. E aqui, uma coisa fica mais clara. Se não foram os Estados Unidos que atacaram as instalações que causaram o apagão, quem foi o responsável? À medida que as perguntas aumentam, só há uma coisa certa. A situação está piorando rapidamente, e a cada movimento de cada lado, a possibilidade de uma guerra mais ampla e mais perigosa se aproxima ainda mais. No meio da tensão crescente, há algo que esquenta ainda mais a situação, uma ameaça clara. Foi dito que, se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz, suas usinas de energia e outras infraestruturas críticas podem ser alvo. E é aqui que a conversa começa a ficar complicada, porque na verdade essa é exatamente a mesma coisa que o mundo vem criticando da Rússia na guerra da Ucrânia. Por vários anos, eles vêm destruindo repetidamente o fornecimento de energia, especialmente durante o inverno, para dificultar a vida dos civis comuns. Agora, se os Estados Unidos fizerem o mesmo com o Irã, como fica a questão moral? Qual será a posição deles? Mas é importante esclarecer que, até agora, os Estados Unidos ainda não fizeram nenhum ataque direto à infraestrutura civil. Até agora, isso é apenas uma ameaça usada como pressão para forçar o Irã a negociar. Mesmo sendo só uma ameaça, isso já é relevante, e logo a Casa Branca foi questionada sobre o assunto. Em uma coletiva de imprensa, foi perguntado por que o presidente parece estar ameaçando uma ação que pode ser considerada uma violação do direito internacional, especialmente se o alvo forem instalações usadas por civis, como usinas de energia e instalações de dessalinização. A resposta do porta-voz foi que a mensagem de Donald Trump está clara. É melhor que o Irã faça um acordo enquanto ainda tem oportunidade. Porque, segundo ele, a capacidade militar dos Estados Unidos é maior do que o Irã imagina, e eles estão prontos para usá-la se necessário. Mas ele também enfatizou
que os Estados Unidos continuam agindo de acordo com a lei. Isso significa que, mesmo diante de ameaças graves, eles dizem que não vão ultrapassar os limites do direito internacional. Ao mesmo tempo, também foi mencionada a tal operação contínua chamada Operation Epic Fury, na qual a administração está determinada a alcançar seus objetivos, aconteça o que acontecer. Mas enquanto as possíveis ações dos Estados Unidos se tornam o centro da discussão, há outro acontecimento ainda mais preocupante. Do outro lado, o Irã já não hesita mais. Como retaliação, atacaram uma usina elétrica e uma usina de dessalinização no Kuwait, país que não participa diretamente do conflito. Nesse incidente, houve trabalhadores mortos e uma instalação importante usada por civis foi danificada. E aqui, uma coisa fica clara. Isso não é mais apenas um conflito militar simples. Quando a água e a eletricidade das pessoas comuns são atingidas, a situação muda completamente. Esta é a parte da guerra em que os civis são diretamente afetados e onde cada decisão tem um preço alto. E à medida que a retaliação entre os dois lados se intensifica, cada próximo passo se torna mais perigoso. Vamos pensar por um momento, mesmo que digam que quem atacou o Irã foi Israel ou os Estados Unidos, ainda assim não faz sentido o Irã retaliar contra um país que não tem envolvimento direto. É aqui que entra o Kuwait. A posição do Kuwait é clara. Eles não permitiram que os Estados Unidos usassem seu espaço aéreo ou bases dentro do país para atacar o Irã. Essa é a posição oficial deles. Mas o Irã diz outra coisa. Para eles, os Estados Unidos estariam usando bases no Kuwait para operações contra o Irã. E por causa disso, eles passaram a considerar o Kuwait como alvo. Mas, seja isso verdade ou não, existe uma linha clara que não deve ser cruzada. E essa linha é atacar instalações destinadas ao povo comum, em vez de atacar bases militares. O que foi atingido foram usinas de dessalinização e usinas elétricas. Lugares que fornecem água e eletricidade para os civis. E numa situação como essa, isso já não é mais uma simples retaliação. Isso já é considerado terrorismo. E o mais surpreendente é que parece que o Irã também sabe disso. Porque, ao invés de assumir a responsabilidade, eles dizem que Israel está por trás do ataque às usinas de dessalinização no Kuwait. Mas hoje em dia, especialmente agora em 2026, não é mais tão fácil esconder a verdade. Já conseguimos rastrear de onde vêm os mísseis e drones. Sabemos onde começaram, por onde passaram e onde atingiram. Por isso, se houver uma tentativa de esconder quem realmente fez, isso só aumenta ainda mais a suspeita de que realmente há algo errado. Olhando mais a fundo, parece que o Irã tem uma estratégia diferente. Não se trata apenas de lutar diretamente contra os Estados Unidos. O mais assustador é que parece que querem que todos sintam o efeito do conflito. Que se eles não vencerem, todos devem sentir a dor, mesmo que os atingidos sejam civis inocentes. Porque para eles, o mais importante é permanecer no poder, não importa quantas vidas sejam sacrificadas. Enquanto a situação piora lá fora, algo mais está acontecendo dentro do Irã. Um controle silencioso, mas ainda mais assustador. Quase todo o país já não consegue mais usar a internet. O Irã tem aproximadamente 92 milhões de pessoas e por mais de 700 horas, mais de 30 dias, quase 99,9% da população ficou sem acesso à internet. Isso significa que quase todo o país foi desconectado do mundo. Segundo alguns oficiais de Israel, esse apagão não foi apenas uma simples questão técnica. Foi uma maneira de esconder o que realmente estava acontecendo. Em uma declaração de um alto funcionário da inteligência, ele disse: "Isso foi um apagão da verdade. O governo está escondendo a verdadeira situação do próprio povo. Eles não querem que as pessoas vejam o tamanho do dano que estão sofrendo." Ele acrescentou que, sem internet, as pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem compartilhar o que realmente está acontecendo. E, acima de tudo, eles não conseguem se organizar. E tem mais um detalhe importante. O Starlink, que antes era usado por alguns para evitar o apagão, também não está mais funcionando. Ou seja, até mesmo as alternativas para se conectar estão desaparecendo aos poucos. Além disso, há relatos de que centenas de pessoas já foram presas apenas por usarem os terminais Starlink. E enquanto a internet permanece silenciosa, a repressão fica cada vez mais barulhenta. Recentemente, 2 iranianos foram executados depois de serem presos por participarem de um protesto em janeiro. E o mais assustador é que isso não aconteceu só uma vez.
Esse tipo de punição acontece quase semanalmente e, na maioria das vezes, é feito em público. Por quê? Para dar um aviso claro de que quem ousar desafiar, esse será o destino. Enquanto o caos acontece no campo de batalha e os ataques continuam, há conversas silenciosas acontecendo nos bastidores, longe das câmeras. De acordo com a nova declaração de Donald Trump, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã continuam. E quem está sendo contatado agora não é o líder máximo do país, mas sim o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Trump disse que em alguns dias ou em uma semana, saberemos se Ghalibaf realmente tem poder e se ele está mesmo sério em construir um acordo de paz. Quem é Ghalibaf? O articulador de poder nos bastidores do Irã. Embora ele não seja o líder supremo do Irã, isso não significa que ele não tenha influência. Na verdade, ele é uma das pessoas mais poderosas dentro do sistema atualmente, especialmente depois que alguns antigos líderes saíram de cena. Ele tem um histórico militar e participou da guerra Irã-Iraque nos anos 1980. Isso mostra que ele não é inexperiente em conflitos e política de poder. Mas quando se trata de política, ele já concorreu à presidência várias vezes, 4 vezes, e falhou em todas. E é aí que a situação fica interessante. Se ele tem uma chance de subir ao poder, é agora. Ele continua o mesmo de antes, não mudou suas convicções. Apesar de haver uma nova face nas negociações, existe uma grande questão. Ele é diferente dos líderes anteriores até agora? Parece que não. O tom do Irã continua o mesmo, firme na postura contra os Estados Unidos e Israel. E isso não é novidade. Desde 1979, quando foi formada a República Islâmica, essa tem sido a direção do Irã em relação à política externa e à mudança de regime. O povo quer, mas os Estados Unidos não. É aí que tudo fica mais complicado. Dentro do Irã, muitos cidadãos há muito tempo desejam uma mudança no governo. Mas, segundo os Estados Unidos, esse não é o principal objetivo desta guerra. E se os Estados Unidos recuarem sem mudar o governo, o que vai acontecer com as pessoas que esperam por mudanças? A verdadeira intenção da operação não é mudar o governo, nem reduzir o poder militar, como esclareceu Marco Rubio. Segundo ele, há 4 alvos principais. Primeiro, destruir a força aérea. Segundo, destruir a marinha deles. Terceiro, enfraquecer significativamente a capacidade deles de lançar mísseis. E o quarto é destruir as fábricas para que eles não possam mais produzir novos mísseis e drones. Tudo isso tem um único objetivo: impedir que o Irã consiga armas nucleares no futuro. E segundo ele, a operação está acontecendo rapidamente. Não serão meses, mas apenas algumas semanas. Uma nova estratégia, não uma mudança total de regime, mas sim controle. Há outro ângulo surgindo. Segundo alguns relatos, o que Trump quer não é a queda total do governo do Irã. Em vez disso, parece que ele quer uma situação parecida com a que aconteceu na Venezuela, onde há um líder mais disposto a trabalhar com os Estados Unidos, mesmo que todo o sistema não tenha sido completamente mudado. E é aqui que Ghalibaf entra novamente. Se ele for ambicioso e quiser alcançar a posição mais alta, pode aproveitar essa oportunidade. Fazer um acordo com os Estados Unidos. E no final, realizar o seu antigo sonho de se tornar uma das pessoas mais poderosas do Irã. Negociações secretas. Dizem uma coisa em público e outra por trás das câmeras. Segundo a Casa Branca, há um detalhe surpreendente. As pessoas que negociam nos bastidores, incluindo Ghalibaf, são mais razoáveis do que suas declarações públicas sugerem. Isso significa que o que eles dizem diante da mídia pode ser diferente, e a conversa real por trás é outra. E se isso for verdade, significa que há um jogo mais profundo acontecendo, um jogo de poder, diplomacia e sobrevivência. No final, enquanto o barulho das explosões e mísseis continua, há outra batalha que é mais silenciosa, mas igualmente pesada: a luta pelo controle do futuro do Irã. E nessa luta não são as balas que mais importam, mas sim quem detém o poder por trás dos bastidores. Well, that's part of the ongoing process that's taking place, and the ongoing negotiations, of course. Quer dizer, o que eles dizem ao seu público. E também o que eles dizem ao poder por trás das cortinas. They are not. The president has laid out the military consequences that the Iranian regime will. E se o poder por trás das cortinas, mas sim quem detém o poder por trás do Irã. Também o que se diz sobre o poder por trás.
longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were. Então, novamente, esta é outra oportunidade histórica para o Irã fazer a coisa certa, para se livrar de suas ambições nucleares e para chegar a um acordo com este presidente e a administração. Ou verão de novo as graves consequências das Forças Armadas dos Estados Unidos que presenciam diariamente nesta operação. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Você sabia que o destino do Irã já está realmente na Bíblia? Sim, você ouviu direito e no próximo vídeo eu vou provar isso para vocês. O título deste vídeo é As Profecias Assustadoras da Bíblia sobre o Irã que estão se cumprindo pouco a pouco. Então, vamos começar agora mesmo. O que exatamente dizem as profecias da Bíblia sobre o Irã e o seu papel nos últimos dias? O Irã é um dos países mais antigos do mundo. Antes mesmo de existirem muitos reinos modernos, a civilização deles já existia há muito tempo. E na Bíblia, o país que conhecemos hoje como Irã era antigamente chamado de Pérsia, ou, às vezes, Elão. Por causa disso, não é de se estranhar que existam algumas profecias na Bíblia que se referem diretamente ao Irã, principalmente quando se trata dos acontecimentos dos últimos dias. Atualmente, vemos o Irã frequentemente nas notícias. Continuamente busca armas poderosas, há discussões sobre possíveis armas nucleares, faz ameaças abertas contra Israel e atualmente enfrenta sérios problemas dentro do próprio país. Por causa de tudo isso, muitos estudiosos de profecias bíblicas estão analisando cuidadosamente as profecias relacionadas ao Irã. Eles acreditam que o que está acontecendo nesse país não diz respeito apenas aos iranianos, mas tem impacto no mundo inteiro. Neste vídeo, veremos uma verdade muito profunda. Vou explicar para vocês qual será o destino do Irã nos últimos dias e o que a Bíblia diz sobre o que vai acontecer com esse país. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 1, o Irã vai participar da última coalizão contra Israel. Vamos ler o que está escrito em Ezequiel, capítulo 38, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. E diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Eu o farei dar meia volta, porei anzóis nas suas mandíbulas, e o conduzirei para fora, com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com esplendor, uma grande multidão. Com broquéis e escudos, todos eles manejando espadas. Pérsia, Cuxi e Pute estão com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Esta parte da Bíblia não é apenas um simples símbolo ou linguagem poética. Isto é uma lista clara de nações e lugares que estarão envolvidos em um grande ataque contra Israel. E também está claro pelo contexto do capítulo que esse evento acontecerá nos últimos dias. Um dos países mencionados explicitamente aqui é a Pérsia, que nada mais é do que o Irã nos tempos modernos. E esta profecia mostra que chegará o tempo em que o Irã fará parte de uma última coalizão que lutará contra Israel. Isso não é apenas uma especulação, mas um acontecimento certo que está claramente registrado na Bíblia. E as implicações disso são enormes, não apenas para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Para entendermos melhor o significado dessa profecia, primeiro precisamos olhar para toda a história por trás do que Ezequiel disse. Em sua visão, Ezequiel recebeu uma mensagem contra Gog, que é descrito como o principal líder de uma grande aliança de nações. Ele foi identificado como príncipe de Meseque e Tubal, lugares que, de acordo com a explicação mais comum na escatologia bíblica clássica, ficam bem ao norte de Israel. Por causa disso, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Gog representa uma nação poderosa do extremo norte, frequentemente associada à Rússia. Isso não é apenas uma especulação. O texto enfatiza repetidamente a origem do ataque vindo do norte. Isso mostra que a batalha que acontecerá não será repentina ou caótica,
mas sim uma grande mobilização planejada e organizada, envolvendo vários países aliados. Isso mostra que não é só uma disputa entre vizinhos, nem um simples conflito de fronteira. O que está sendo descrito aqui é um conflito internacional, uma invasão de vários países que, ao mesmo tempo, marcharão em direção à terra de Israel. E o objetivo também está claro. Isso não é por causa de uma simples disputa de terras. De acordo com a profecia, Israel é descrito como uma nação reunida novamente de vários países e que voltou a habitar sua própria terra. Nessa situação, haverá uma coalizão que decidirá atacar. No momento em que acharem mais apropriado e quando Israel estiver mais vulnerável, um dos países listados como aliado é a Pérsia. Hoje em dia, muitos reconhecem o nome Pérsia por causa de filmes e da cultura popular como Príncipe da Pérsia, mas o que muitos não sabem é que Pérsia é o antigo nome do país que hoje conhecemos como Irã. Por cerca de 5.000 anos, este país foi conhecido por vários nomes diferentes. A forma do seu território e suas fronteiras também mudaram ao longo do tempo. O nome Irã vem de uma palavra antiga, Arianã, que surgiu durante o reinado de Ciro, o Grande, por volta do século IV a.C. Isso mostra que o Irã não é um país novo. É uma civilização antiga, e por isso tem um papel claro nas profecias que foram escritas há muito tempo na Bíblia. Por outro lado, é importante esclarecer que a palavra Pérsia não era o nome usado pelo próprio povo que vivia lá. Esse é um nome dado pelos gregos a partir da palavra Parsa, para se referirem ao Império de Ciro, o Grande. Ou seja, a Pérsia é um exônimo. Parsonim, um nome dado por estrangeiros, não pelo próprio país. Na década de 1930, o líder do país declarou oficialmente a mudança do nome de Pérsia para Irã. E essa mudança se tornou efetiva em março de 1935. Depois, em 1959, seu filho anunciou que os nomes Irã e Pérsia poderiam ser usados alternadamente em documentos formais. Mas com o passar do tempo, o nome Irã prevaleceu, e desde 1979 é oficialmente reconhecido como República Islâmica do Irã. Hoje, quando olhamos para o relacionamento atual entre Irã e Israel, percebemos que a imagem descrita pela profecia não é contrária à realidade. Pelo contrário, parece até mesmo coincidir perfeitamente. Por muito tempo, a posição do Irã contra a própria existência do Estado de Israel tem sido clara e aberta. Seus líderes políticos e religiosos repetidamente declararam que Israel não tem direito de existir como um país e abertamente promovem o objetivo de eliminá-lo. Esse tipo de ódio não é temporário, também não é resultado de um único incidente. É ideológico, tem raízes profundas e existe há muito tempo. E mais do que palavras, o Irã também toma medidas concretas. Por meio de uma estratégia regional, o Irã apoia grupos armados que atuam ao redor da fronteira de Israel com dinheiro, armas e logística. Isso não é segredo, é um fato bem conhecido pela comunidade internacional. E essas ações não são apenas conflitos isolados, elas fazem parte de uma política planejada para cercar Israel, enfraquecê-lo ao longo do tempo e manter uma pressão contínua contra o seu Estado. Se olharmos de uma perspectiva bíblica, isso reforça a ideia de que o Irã já está posicionado como um inimigo ativo de Israel. Portanto, não será surpreendente se no futuro ele participar diretamente de um ataque aberto. Também é importante considerar que, no atual cenário geopolítico, o Irã não está sozinho em sua oposição a Israel. Em vez disso, o Irã fortaleceu ainda mais seus laços com outros países poderosos que têm interesses semelhantes e a mesma luta contra Israel. Um dos aspectos mais notáveis disso é o aprofundamento da relação entre o Irã e a Rússia. Nos últimos anos, isso se expandiu por meio de acordos políticos, cooperação militar e unidade de interesses contrários à influência ocidental. Em 2025, os parlamentos do Irã e da Rússia aprovaram um tratado de parceria estratégica de longo prazo. O objetivo disso é fortalecer sua cooperação em economia, segurança e defesa, com uma perspectiva de 20 anos. Essa aliança oferece um contexto mais claro sobre por que, de acordo com a profecia,
esses países serão vistos juntos nos eventos que estão por vir. Tudo isso mostra que a relação entre Irã e Rússia não é passageira. Não é simplesmente uma aliança formada apenas por causa de uma situação ou por interesses temporários. Em vez disso, está claro que os dois governos têm um compromisso de longo prazo um com o outro, e isso pode ser visto em ações concretas, como treinamentos navais conjuntos, coordenação em fóruns internacionais e declarações públicas de apoio de seus líderes, especialmente quando há pressão das potências ocidentais. A Rússia também condenou abertamente as ações dos Estados Unidos em relação ao Irã e, em vez de recuar, mostrou sua disposição de permanecer ao lado do Irã diante de desafios externos. Tudo isso mostra o aprofundamento do alinhamento entre os dois países. Essa aliança não só fortalece a posição do Irã contra Israel, isso também mostra como países com interesses semelhantes podem se unir como parte de um bloco geopolítico global maior, algo que claramente se alinha com a imagem da profecia de Ezequiel. Hoje, muitos intérpretes de profecias bíblicas acreditam que a guerra descrita em Ezequiel, capítulos 38 e 39, onde o Irã está envolvido contra Israel, acontecerá antes do período da tribulação e antes do arrebatamento da igreja. Isso não é apenas uma opinião. A base dessa visão são os próprios detalhes do texto bíblico. Após a derrota sobrenatural da coalizão invasora, está escrito em Ezequiel capítulo 39, versículo 9, que os cidadãos de Israel queimarão as armas de Israel. Isso acontecerá durante 7 anos. Enquanto isso, de acordo com o versículo 12 do mesmo capítulo, os corpos serão enterrados durante 7 meses para purificar a terra. Esses dois detalhes são importantes. Isso mostra que, após o ataque, Israel terá estabilidade, controle sobre o território e capacidade de realizar operações nacionais de longa duração. Se aplicarmos isso à interpretação escatológica que se refere à tribulação como um tempo de provação, um caos mundial, onde o anticristo domina e há intensa perseguição a Israel, especialmente nos últimos 3 anos e meio, torna-se difícil encaixar esses processos dentro desse período. Na segunda metade da tribulação, Israel está sob intensa pressão, perseguição direta e controle político e religioso. Isso não condiz com uma situação em que a nação tem tempo, força e liberdade para realizar tarefas como limpar a terra e queimar armas por um longo período. Além disso, a profecia de Ezequiel mostra Israel como vitorioso e protegido, não como uma nação imediatamente conquistada pelo anticristo. Pelo contrário, está claro em outras passagens proféticas que, durante o período da tribulação, Israel passará pela perseguição mais severa de toda a sua história. Por causa disso, muitos acreditam que o ataque de Gogu e seus aliados acontecerá antes desse período de domínio total. Número 2. O poder militar do Irã será quebrado. A afirmação de que o poder militar do Irã será quebrado tem uma base clara e direta na Bíblia. Isso pode ser visto em Jeremias capítulo 49, versículos 34 e 35. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, a principal parte da sua força. Neste versículo, a mensagem é clara. O arco, que representa a força militar, será quebrado, e Elão, que está localizado na região do atual Irã, é diretamente mencionado como alvo do julgamento de Deus. Isso mostra que chegará o tempo em que a força na qual o Irã confia para proteção e intimidação desaparecerá, não por causa de uma simples guerra, mas por causa de um poder superior. Amados irmãos, Elão é um nome antigo de alguns dos habitantes da Pérsia. Mais tarde, a Pérsia, que em tempos modernos conhecemos como Irã. Nesta parte das Escrituras, fica claro que o profeta recebe uma palavra específica e direta de julgamento contra o Irã. A declaração não é vaga. O próprio Deus diz que ele agirá contra o poder militar desta nação. I will break the bow of Elam, the chief part of the... Na linguagem da profecia, o arco não é apenas uma arma literal, é um símbolo do poder militar total, a capacidade de uma nação de se defender e intimidar outras. Por isso, quando Deus disse que quebraria o arco, ele não estava se referindo a uma pequena derrota ou a uma crise política passageira.
O que está sendo mencionado aqui é a destruição do próprio coração do poder militar do Irã. Isso é uma imagem de colapso. Colapso onde a própria força na qual a nação confia para se defender e impor sua vontade será tornada inútil por intervenção divina. O contexto do versículo reforça isso, mostrando claramente que é Deus quem está agindo. A quebra da força militar não acontece porque o inimigo é mais forte, nem porque a tecnologia dos outros é mais avançada, mas sim porque isso é resultado do julgamento soberano de Deus contra aquela nação. É por isso que essa profecia é diferente de uma derrota comum em uma guerra. Este é um julgamento histórico que tem efeitos de longo prazo e não afeta apenas a guerra. O texto continua descrevendo suas consequências: confusão, desordem e medo entre os líderes e o povo. Isso mostra que a queda do poder militar será acompanhada por uma desestabilização política e social. Quando um país perde o poder militar, ele também perde a capacidade de exercer influência na região, intimidar os inimigos e manter alianças baseadas na força. Por isso, o que a profecia mostra não é um enfraquecimento temporário, mas sim uma queda profunda e estrutural. Muitos intérpretes da Bíblia acreditam que a quebra do poder militar do Irã mencionada em Jeremias está conectada aos eventos descritos. Isso é descrito em Ezequiel capítulos 38 e 39, onde o Irã faz parte de uma coalizão que lutará contra Israel e será derrotada de uma forma sobrenatural. Nesse cenário, o julgamento de Deus contra a coalizão resultará na completa perda da capacidade deles de fazer guerra. Vamos ouvir o que Ezequiel diz no capítulo 38, versículos 18 a 23. Mas no dia em que Gog invadir a terra de Israel, a minha ira arderá intensamente, declara o Senhor Deus. No meu zelo e na minha ira ardente, declaro que naquele tempo haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis e todas as pessoas sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. As montanhas serão derrubadas, os penhascos cairão e todo o muro cairá por terra. Convocarei uma espada contra Gog em todas as minhas montanhas, declara o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra seu irmão. Julgarei Gog com praga e derramamento de sangue. Farei chover sobre ele, sobre suas tropas e sobre as muitas nações que estão com ele chuvas torrenciais, pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O versículo mostra que a derrota da coalizão não é um simples fracasso militar. É um ato direto de Deus, um veredito que não afetará apenas as tropas, mas todo o país. Queridos irmãos, fica claro pelo contexto deste versículo que estamos falando de uma derrota pequena ou limitada. O que isso retrata é uma queda profunda e feroz do poder militar. Uma queda que não será obra do homem, mas resultado direto da intervenção de Deus. Isso não é uma guerra comum. Não é uma batalha onde um lado simplesmente tem uma tática melhor. Este é um julgamento que vem do próprio Deus, com o objetivo de mostrar seu poder e santidade diante de muitas nações. Quando comparamos essa profecia com a situação atual, é importante reconhecer que, atualmente, o Irã possui uma forte capacidade militar em nível regional. Nos últimos anos, desenvolveu uma ampla capacidade em mísseis balísticos, drones, guerra assimétrica e ataques indiretos. Isso não está focado apenas na defesa do próprio território. A estrutura do seu sistema militar também foi projetada para expandir sua influência além de suas fronteiras, especialmente através de aliados e grupos armados em várias partes do Oriente Médio. Dessa forma, o Irã consegue exercer pressão contínua contra Israel sem sempre recorrer a uma guerra aberta. Além disso, durante muitos anos, o Irã se esforçou para ser autossuficiente militarmente. O país investiu na produção própria de armas e foi reduzindo gradualmente a dependência de fornecedores externos. Por causa disso, sua imagem como uma potência regional se fortaleceu e sua capacidade de intimidar e dissuadir os inimigos aumentou. Mas, de acordo com a profecia,
chegará o tempo em que toda essa força, o próprio sistema que trabalhou tanto para construir, não será mais suficiente. Não por falta de armas, não por erro dos generais, mas porque enfrentará um poder superior, um julgamento capaz de destruir até mesmo a defesa mais forte do homem. Quando se trata do número de soldados e da extensão dos equipamentos, o aparato militar do Irã é agora um dos mais complexos e extensos de toda a região. Mas, de acordo com a profecia, tudo isso será quebrado por Deus. E aqui fica ainda mais claro o que está escrito em Ezequiel 39, 9, 10. Então aqueles que habitam nas cidades de Israel sairão e farão fogueiras com as armas e as queimarão, tanto escudos quanto broquéis, arcos e flechas, bastões e lanças. E eles farão fogueiras com elas por 7 anos. Não pegarão lenha do campo, nem tirarão lenha das florestas, pois farão fogueiras com as armas. À primeira vista, Alguns podem pensar que isso não se refere a armas modernas. E isso é verdade, porque Ezequiel usou uma linguagem que as pessoas de sua época podiam entender. Mas o ponto da profecia não é o tipo exato de arma. O importante é a quantidade. O texto diz que Israel terá lenha suficiente para 7 anos. Eles não precisarão mais subir a montanha. Eles não precisarão mais cortar árvores. Não precisarão mais cortar árvores. O exército derrotado será lenha. Isso mostra a enorme quantidade de equipamentos militares trazidos por Gog, pelo Irã e por outros aliados deles. E foram simplesmente deixados no campo de batalha após a derrota deles. A força que eles acumularam para destruir Israel será também a razão da própria queda deles. O plano maligno deles vai se voltar contra eles mesmos. Um estudioso descreveu isso da seguinte maneira: os saqueadores serão saqueados e os ladrões serão roubados. O que o inimigo planejou para Israel cairá sobre eles. Um exemplo claro e vívido da lei da retribuição, onde o mal retorna para quem o fez. Número 3. A queda do sistema de governo do Irã. Vamos ler o que está escrito em Jeremias 49, 38. Colocarei o meu trono em Elão e destruirei o seu rei e os seus príncipes, declara o Senhor. Amados irmãos, como já discutimos, Elão faz parte do território do Irã moderno. Portanto, este versículo não é uma declaração simples. Isto é uma descrição de uma mudança profunda no poder e na autoridade da nação. Não se trata de um pequeno tumulto. Também não se trata de um protesto temporário. O que está sendo descrito aqui é a queda da própria liderança que sustenta todo o sistema de governo. Na Bíblia, quando se diz que Deus estabelece o seu trono em um lugar, não se trata de um trono literal com uma coroa. Isso significa a intervenção direta da soberania de Deus para julgar o sistema liderado pelo homem. Isso é um julgamento verdadeiro, claro e visível contra os governantes. E quando o texto diz que os reis e príncipes serão destruídos, isso não se refere apenas à queda de alguns indivíduos. O que isso se refere é à classe dominante, à sua capacidade de governar e ao controle político que, aos poucos, vai desmoronar e perder sua base. Agora, é importante observar como isso se conecta com o que está acontecendo atualmente no Irã, porque os acontecimentos que estamos vendo lá agora começam a se parecer exatamente com o tipo de colapso de liderança descrito pela profecia. Atualmente, o Irã está enfrentando uma crise interna ampla e profunda. Desde o final de dezembro de 2025, protestos sucessivos irromperam em várias partes do país. Isso começou na capital, Teherã, como uma reação ao agravamento dos problemas econômicos. As pessoas estavam irritadas e cansadas devido à crise da água, à inflação altíssima, ao aumento contínuo dos preços dos alimentos e à forte desvalorização do real iraniano. No começo, o foco do protesto era apenas questões econômicas, mas isso não durou. Aos poucos, o movimento foi se tornando mais amplo, um apelo para acabar com o governo dos ayatolás, que estão no poder no Irã desde 1979. Os protestos, que inicialmente foram liderados por comerciantes e empresários, cresceram rapidamente. Com o tempo, isso se tornou o maior protesto no Irã desde os distúrbios após a morte de Mahsa Amini em 2022. À medida que as manifestações se intensificavam, o governo respondeu com um apagão generalizado da internet
e medidas mais agressivas das forças de segurança da República Islâmica. Apesar do apagão, começaram a surgir muitos relatos sobre assassinatos em massa e repressão violenta contra os manifestantes. Se olharmos isso a partir de uma perspectiva escatológica bíblica, fica claro que isso se encaixa na imagem de um sistema de governo que está gradualmente perdendo a capacidade de controlar seus próprios cidadãos e também está perdendo a autoridade legítima aos olhos do povo. Isso pode ser entendido como a forma moderna do que Jeremias chamou de destruição de reis e príncipes. A profecia não detalha exatamente como acontecerá a queda. Ela não diz se será por meio de guerra, revolução ou intervenção externa, mas uma coisa está clara: haverá uma destruição completa do sistema que detém o poder. Nos tempos antigos, havia um rei. No Irã de hoje não existe mais esse tipo de rei. Em vez disso, o país é governado por um sistema político teocrático sob o comando do líder supremo, junto com seu círculo interno de altos comandantes religiosos e militares. Durante muitas décadas, essa estrutura conseguiu manter o controle. Mas o que estamos vendo agora? Protestos em larga escala, divisões internas na liderança, incapacidade de resolver a crise econômica e política e uma perda gradual do apoio popular. Tudo isso são sinais claros do enfraquecimento de todo o sistema, não apenas de um líder. Se interpretarmos a profecia de forma literal, isso não é simplesmente uma troca de presidente ou de partido. O que isso indica é um colapso sistêmico, a quebra da própria fundação do poder. Em outras palavras, a base de poder do regime, aquilo que os mantém na posição, será destruído. Por causa dos acontecimentos recentes, muitos observadores internacionais começaram a falar sobre uma crise de sustentação do regime. Há uma possibilidade crescente de uma mudança profunda e radical em todo o sistema se ele não conseguir controlar a pressão interna e externa contínua. Número 4. Dispersão em massa dos cidadãos de Elam. A quarta profecia é sobre a dispersão em massa ou ampla disseminação dos cidadãos de Elam, que, como discutimos, refere-se ao Irã moderno. Isso está claramente declarado em Jeremias 49:36, onde Deus disse: Trarei inimigos contra Elam dos 4 ventos e os espalharei por todos esses ventos. Não haverá nação para a qual os expulsos de Elam não irão. Amados irmãos, a mensagem deste versículo é imediatamente clara. A dispersão do povo de Elam não é voluntária. Não se trata de uma migração normal. Isso é resultado direto do ataque dos inimigos. E reparem, foi o próprio Deus quem disse que ele traria os inimigos. Isso significa que este é um julgamento divino realizado por meio de forças humanas. Quando o texto diz que os inimigos virão de todos os lados, isso não se refere a apenas um país. Isso mostra pressões simultâneas e múltiplas vindas de diferentes direções, o que tornará quase impossível a defesa do país. A imagem aqui é clara. Elam será cercado, enfraquecido e perderá a capacidade de se defender. E quando a segurança interna cair, o que acontecerá em seguida também é claro. Eu espalharei o povo de Elam aos 4 ventos. Na linguagem da Bíblia, a palavra espalhar não significa simplesmente mudar de lugar. É uma migração forçada, caótica e cheia de medo. As pessoas não vão embora porque querem. Elas vão embora porque não podem mais permanecer em sua própria terra. Ameaças, violência e medo os forçam a fugir em todas as direções. Isso é ainda mais reforçado pela declaração seguinte: eles serão exilados para países ao redor do mundo. Isso não é uma migração local, não é apenas atravessar para o país vizinho. Isso é uma dispersão global, uma diáspora que se espalhou por muitos países. Não há um único destino, e não há esperança imediata de retorno. É uma dispersão ampla, dolorosa e prolongada de todo um povo. Do ponto de vista escatológico, é importante notar que esse tipo de dispersão global não ocorreu completamente na história antiga. Sim, Elam foi conquistado por impérios como a Babilônia e mais tarde incorporado à Pérsia. Mas esse tipo de diáspora mundial descrita por Jeremias não foi completamente cumprida naquela época. Por causa disso, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que essa profecia tem um cumprimento maior e futuro conectado aos últimos dias.
Ainda mais porque o mesmo capítulo logo fala sobre a restauração após o julgamento. Vamos ler Jeremias capítulo 49, versículo 39. Mas acontecerá nos últimos dias que restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Irmãos, a expressão nos últimos dias é muito importante. Na Bíblia, isso não se refere apenas ao tempo próximo do profeta. Isso se refere a um período escatológico, a última fase do plano de Deus para as nações. Não é apenas o simples retorno de alguns exilados na antiguidade. O que está sendo mencionado aqui é uma restauração, após um julgamento completo. Quando o poder, o governo e o orgulho de Elão forem julgados. Quando Deus disser: Restaurarei a sorte de Elão. Mensagem clara. A dispersão não é permanente. Sim, as pessoas foram espalhadas por causa do julgamento, mas não foram totalmente abandonadas. A palavra cativos mostra que a dispersão foi forçada, não voluntária. E o retorno não é resultado de acordos políticos ou decisão humana. Isso é uma ação direta de Deus. É Ele quem vai agir, é Ele quem vai trazer de volta. É Ele quem vai reunir novamente. E repare também nisso. Essa promessa foi dada a Elão, uma nação não israelita. Isso mostra que Deus não tem um plano apenas para Israel. Ele também tem um plano de restauração para as nações gentias. Após o tempo de julgamento. Isso está de acordo com outras profecias onde, nos últimos dias, Deus julga as nações. Ele humilha o orgulho delas. E depois ele preserva um remanescente que ele traz de volta e restaura a vida. Queridos irmãos, se olharmos para tudo isso e o que está acontecendo agora no Irã é muito triste e doloroso de assistir. Mas sabemos de uma verdade importante. O Deus Todo-Poderoso ainda está segurando esta nação em suas mãos. E em meio à violência e à aparente falta de esperança, Deus tem um chamado para nós. Somos chamados a amar. Somos chamados a orar. Oremos para que o povo do Irã e de Israel encontrem Jesus Cristo e que possamos também participar dessa ajuda por meio de posicionamento firme, compaixão e obediência reverente a Deus. Que a vontade de Deus seja feita em Israel, no Irã e em todas as nações.